Bom dia, sétimo ano de História. Então hoje nós vamos começar a nossa primeira aula, tá bom? Além do SAI, além dos exercícios do SAI, além da matéria da apostila, eu resolvi fazer esses vídeos para tentar manter a nossa interação, tá bom? Então aí a primeira aula nós vamos fazer a apostila, tá? Então abram aí a apostila na página 155, eu vou corrigir todos os exercícios que estavam faltando, tá bom? Que deveria estar com o meu carimbo. Então aí, página 155, vocês deveriam analisar o que significa essa obra, né? 155 aí. Então, qual é o tipo de obra que temos aí? Uma cidade medieval, né? Então você tem a arquitetura, as cidades, o modo de se vestir, então seria um burgo, né? E o 2, que relação podemos fazer entre a obra e o título? Efeito de um bom governo na cidade, ou seja, se o governo for bom, a cidade vai crescer. Então no burgo, se os burgueses se livrarem do rei, consequentemente o governo será benéfico, conseguirá mais riquezas para esses burgueses, tá bom? Então a 155 já foi. Página 157 aí. Então aí nós temos a imagem do palácio. Você vai pesquisar sobre esse palácio de Alhambra, tá bom? E vai analisar as características dele. Faz uma pesquisa breve, tá bom? Essa da imagem aí. Então deixa para vocês uma pesquisa. Acho que grande parte de vocês já fizeram. Quem não fez, vamos colocar em dia, tá bom? Página 158. Então na página 158 aí, o primeiro é o exercício 1, exercício Exercise 1. A alternativa certa é a E. As várias regiões da Europa se desenvolveram diferentes ao longo da Idade Média. Então, apesar de você ter vários burgos, né, pela Europa toda, cada burgo de cada país se desenvolveu de uma maneira diferente. Por exemplo, os burgos da França buscavam um mercado mais fino, o mercado da seda, do perfume, os burgos da Alemanha, da Itália. Então, cada burgo se desenvolveu de uma maneira diferenciada, tá bom? Exercise 2. Por que os burgos começam a crescer e se expandir no final da Idade Média? Então, você tem a queda do senhor feudal e no lugar do senhor feudal surge o burgo, tá bom? O senhor feudal não consegue mais controlar os seus camponeses e o lucro dos burgueses cresce cada vez mais. Os burgueses conseguem pegar as mercadorias lá no Oriente, levar para o Ocidente e vender mais caro. E isso gera cada vez mais lucro para esses burgueses e mais poder consequentemente, tá bom? 3. Por que a Península Ibérica se desenvolveu diferente do resto da Europa? Porque a Península Ibérica, como vocês já estudaram para a prova, foi dominada pelos árabes, tá bom? 4. Vocês vão analisar o gráfico na 4 e vão observar por que houve um crescimento populacional nas últimas décadas aí da Idade Média, nos últimos séculos, tá bom? Do século 12 ao 15, o que aconteceu? Houve um aumento de produção agrícola, você vê que quase quadruplicou. Se você pegar o século 7 e o século 15, quase quadruplicou a população. Por que cresceu tanto? Porque as tecnologias agrícolas evoluíram, tá bom? Página 159 aí, galera. Então tem 2 espacinhos para vocês completarem. O de baixo é servos, tá bom? Então você tem nobres, religiosos e servos. E o outro espacinho é a Idade Média, tá bom? Que é o período que nós estamos estudando. O outro capítulo, vamos corrigir os exercises. 163, na 163, vocês vão analisar o que é cruzada, qual a importância da cruzada para a Idade Média. Então as cruzadas, Jerusalém foi dominada pelos árabes, os europeus se reuniram para retirar esse poder, retirar Jerusalém do domínio árabe. Então as cruzadas, houve várias cruzadas de crianças, mulheres, religiosos, burgueses e escravos. O que aconteceu? Então, o objetivo era livrar Jerusalém do domínio árabe. Então os europeus organizaram essa
essa cruzada, essa expedição militar. E por que é importante? Porque vai expandir os domínios da Europa. Então a Europa, a partir daí, começa a dominar mais territórios, ela começa a chegar no Oriente Médio, tá bom? Próxima página aí. Aí caiu minha régua. 165. Então, no 165 você tem uma interpretação de texto, tá bom? Sobre a vida de um burguês, sobre a vida de um comerciante. Que exigências faziam parte da preparação da vida de um comerciante? Ou seja, ele tem que ter rota de navegação, ele tem que ter um bom barco, ele não pode se perder, ele tem que saber barganhar, saber trocar, falar vários idiomas, né? Ele pega as mercadorias lá na Índia e leva para a Europa, né? Então ele precisa de todas essas habilidades. 2. Explique como o comerciante do texto obtinha seu lucro. É a interpretação de texto. Você vai olhar o texto da 165 e vai responder. E na 3, se ainda existem profissões relacionadas ao comércio. Sim ou não? Óbvio que existe, né? Quais são essas profissões que são relacionadas ao comércio hoje em dia? Página 167. Vamos lá? Página 167. Então, 1. Quem eram os burgueses? E quais as principais atividades? Os burgueses são os comerciantes. O que eles realizam? O comércio. Retiram as mercadorias do Oriente e levam para o Ocidente. 2. Qual é a certa? A C é certa. O comércio marítimo foi beneficiado com o desenvolvimento de tecnologias de navegação, como a bússola e o astrolábio. Então, como que eles conseguem sair lá da Ásia e chegar na Europa? Através da bússola, né? Norte, sul, leste, oeste. Então, eles começam a dominar principalmente os mares através desses novos instrumentos aí tecnológicos. 3. FVVV. Vamos fazer a F. Por que a F está errado? Para os camponeses era muito vantajoso vender seus produtos, pois não conseguiam ficar ricos. Mentira, eles não vendiam. Os camponeses eles davam os seus produtos para o senhor feudal. Tá bom? 4. Qual é a diferença entre as corporações de ofício e as gildas? Porque os comerciantes não formavam associações. Então as corporações elas são feitas numa mesma cidade, tá bom? Já as gildas não, as gildas são várias cidades, são comerciantes de várias cidades, tá bom? Página 168 aí, vamos lá, que é o fluxograma, o finalzinho do capítulo. Então, as rotas comerciais elas servem para feiras, o outro quadradinho, o aumento da população e o crescimento das cidades, tá bom? E o último capítulo aí, a última parte desse capítulo, peste negra. Lembra que a gente estudou a peste negra, das doenças e tal? Então aí um textinho na 171 sobre a peste negra. Segundo as estimativas, quantos por cento de mortos na Europa e na China? 1/3, tá bom? Então estamos vivendo um momento de uma crise, mas nada se compara com a peste negra que matou 1/3 do planeta na época, né? Então, por isso todas essas medidas, pelo medo de ocorrer novamente o que houve na peste negra, tá bom? 2. Qual foi a consequência da peste negra para a Europa? Destruição da mão de obra, diminuição populacional, tá bom? E houve várias modificações por causa disso. 3. Que efeito a peste negra teve nos camponeses? Ou seja, eles perderam toda a plantação, perderam a mão de obra, e o senhor feudal também diminuiu o seu poder. A partir daí, o senhor feudal não comanda tanto a sociedade, a Idade Média. Então a peste negra ela colaborou para encerrar o feudalismo também. 174. Vamos lá, página 174. Então a Guerra dos 100 Anos, exercício 1 aí, tem o texto e a exercício. O texto fala sobre a Guerra dos 100 Anos. Foi França versus Inglaterra, buscando a hegemonia na Idade Média, tá bom? O 2, por que a região de Flandres era tão importante? Porque a região de Flandres, que está bem no meio aqui, a região da Holanda, ela é uma região comercial, ela era importante, era quase como se fosse um centro de distribuição do comércio burguês. Então os burgueses eles retiram as mercadorias
Oriente, levam para o Ocidente, e a região da Holanda era quase que um centro comercial, um centro de distribuição, tá bom? 176 aí. O 1 é para você fazer um desenho sobre a peste negra. No 2, porque ela foi considerada um castigo divino, porque as pessoas morriam, né? Porque não se sabia cura, né? Então achavam que era um castigo de Deus na Terra. 3. Durante a Guerra dos 100 Anos ocorreram várias revoltas camponesas. Cite alguns motivos. Por que os camponeses se revoltavam contra o senhor feudal? Acho que é meio óbvio, né? E a última página aí é o fluxograma da 177. A crise do sistema feudal iniciou-se com o quê? Revoltas camponesas, o primeiro quadradinho, o segundo quadradinho, Guerra dos 100 Anos, tá bom? Foi a guerra entre a Inglaterra e a França. E o terceiro quadradinho, castigo divino, né? A peste negra era considerada um castigo divino. Grande beijo a vocês, eu sei que foi rápido, desculpa pelo áudio, se não consegui passar tudo de uma maneira correta ou concreta. É só para tentar diminuir os prejuízos que nós vamos ter aí com essa peste, né? Com essa doença, tá bom? Beijo a todos, até mais.